Amados, muitas vezes Deus tem nos prometido a nossa bênção, mas muitas vezes, amados, nós não queremos esperar. Muitas vezes estamos cientes que Deus há de fazer, mas muitas vezes murmuramos e complicamos a situação. O povo murmurou, e a palavra do nosso Deus diz que Deus enviou serpentes abrasadoras, e muitos daqueles morreram, não poucos, muitos morreram, e o povo entendeu que estava desagradando a Deus a murmuração, a rebelião, e eles vão até Moisés, confessam o pecado, que falaram contra Deus e falaram contra Moisés. E louvado seja o nome do nosso Deus, porque Deus não nos abandona. Deus levantou Moisés para ser o salvador daquele povo, tirar, mas também levantou Moisés para ser um legislador, levantou Moisés para ser um intercessor. E ele ora, e louvado seja o nome do Senhor. Deus agiu, e Deus levanta Moisés, manda fazer uma haste, ou seja, uma cruz, manda fazer uma cobra de bronze, prega naquela cruz e diz que todos aqueles que fossem mordidos pelas serpentes venenosas, se eles contemplassem, eles seriam salvos. Aí agora, amados, nós vamos falar agora das marcas do nosso Cristo. Porque nós estamos entendendo aqui, amados, que esse texto está falando, do homem como pecador. Está mostrando o homem como um devasso, está mostrando o homem como um murmurador, está mostrando o homem como ele, pecador. Mas o que eu acho interessante do nosso Deus, amados, é que Ele é um Deus bendito, longânimo, misericordioso. E o veneno do pecado, amados, resultou justamente nas serpentes abrasadoras. O pecado, amados, produz na vida do homem, produz rebelião, produz juízo, produz morte e morte espiritual. Aquela serpente, amados, que foi erguida ali, ela estava ali como simbolismo do veneno do pecado, da consequência da desobediência, e estava como um sinal da realidade do juízo de Deus contra o pecado. Mas o remédio era tão improvável para os homens, mas Deus manda fazer. Como eu já falei, aquela cruz, coloca aquela serpente de bronze. E aquela serpente de bronze, amados, ela simbolizava o pecado. Mas o que eu acho mais magnífico da palavra do nosso Deus é que quando as pessoas viam aquela imagem daquela serpente, não era magia, não era o poder do bronze, não era uma cura mediúnica, não era, amados, uma imposição, não era nada, era a misericórdia de Deus. Porque quem olhasse para aquela serpente recebia a misericórdia de Deus e permanecia vivo. Aí nós estamos entendendo, amados, que isso é um simbolismo de que Cristo viria e seria colocado nas alturas. Aí nós vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de João, capítulo 3. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Todos acharam?
E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Cristo foi erguido. Nós sabemos, amados, que havia um prenúncio, havia as profecias que Jesus Cristo morreria de uma forma maldita, que ele seria crucificado. E nós sabemos, amados, o que eu acho mais interessante é que a revelação da palavra de Deus do Antigo para o Novo Testamento, ela vem acontecendo ao longo, sabe como Deus vai revelando e vai fazendo a transformação até chegar à anunciação do próprio Cristo. É gradativa a revelação de Deus até chegar ao Novo Testamento. E o que eu acho fantástico, amados, é que a própria revelação falaria da morte de Cristo. Lá no livro de Isaías, amados, fala que ele ficou desfigurado, que ele morreu por nós, ele se tornou maldito. A morte de cruz, amados, era uma morte terrível. Os romanos era quem tinham essa prática de morte, era a pena capital, era a pena de morte. Mas era uma pena de morte, amados, que ela era exercida não para os romanos por ser tão maldita esta morte. Um romano era decapitado, ele era morto de outra forma, mas não colocado em uma cruz, por ser uma morte terrível. O crucificado, amados, era colocado ali, exposto, desnudo, fixavam as suas mãos com cravos, as suas duas mãos fixavam seus pés com cravo, e era hasteado publicamente. Morte terrível. É uma morte, amados, terrível. Uma morte de crucificação poderia durar de 3 a 5 dias ou até mais, dependendo da força do homem. Mas era algo aterrador. Ficava o homem pendurado naquele madeiro. E para o nosso Senhor Jesus Cristo foi pior, amados, porque ele passou pelo flagelo. Jesus Cristo foi ali preso, amados, no jardim do Getsêmani. Jesus não dormiu naquela noite. Foi manietado, foi amarrado, foi levado, foi esbofeteado. Durante toda uma noite, Jesus Cristo, amados, ele foi, amados, levantando falsas testemunhas para acusarem o nosso Senhor Jesus Cristo de ser um pecador. Por fim, amados, quando não se conseguia provar que Cristo era de fato um criminoso, disseram que ele tinha blasfemado contra Deus e o condenaram. A forma de Israel matar com pena capital era através de apedrejamento, mas o Senhor Jesus Cristo não poderia ser apedrejado porque os romanos dominavam Israel e eles tinham que levar essa causa diante do governador. Levaram o nosso Messias até Pôncio Pilatos. Levaram ele com uma sentença falsa, acusadores falsos, com falso testemunho, diante de Pilatos. A sua própria esposa, amados, diz que Jesus era inocente. Antes do julgamento, ela chega e avisa seu esposo que tinha tido um sonho que dizia que Jesus era inocente. Pilatos tenta de toda forma salvar Jesus da crucificação.
Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque estava previsto que Cristo morreria por nós. Já estava certo que as marcas de Cristo ficariam em seu corpo. Já estava certo, amados, que as marcas de Cristo reficariam e ficariam sobre nossas vidas. Diante de Pôncio Pilatos, ele tenta salvar a vida de Jesus. Ele diz: eis que essa acusação não é digna de morte. Os sumos sacerdotes entram em pavoroso, porque agora não podia mais matar Jesus Cristo. Aí agora eles mudam a sentença do Senhor Jesus Cristo. Eles dizem assim: não, é porque ele é dito o rei dos judeus. Pilatos tenta de toda forma, amados, fugir do sangue de Cristo em suas mãos. Manda ele a Herodes. Herodes machuca, manda ele de volta a Jesus. Diante de toda aquela situação, o sumo sacerdote começa a pressionar a Pilatos. Ele é o rei dos judeus, e se você não fizer algo contra isso, pode ocorrer, de certa forma, ele estava parafraseando, o versículo, eu estou dizendo, pode acontecer um motim. Aí Pôncio Pilatos não pôde fazer mais nada, lavou as suas mãos e sentenciou nosso Senhor Jesus Cristo. Sentenciou, e ele passou por várias chicotadas, seu corpo foi flagelado. Vocês estão lembrados que Jesus estava lá na Páscoa, fez a cerimônia da Páscoa, instituiu a Santa Ceia, aproximadamente 6 horas da noite. Alguns teólogos colocam Jesus de 9 horas subindo para o Monte das Oliveiras. E Jesus não dormiu, passou a noite nesse inquérito. Jesus já estava cansado, fadigado, machucado. E agora seu corpo flagelado, com um chicote que tinha de 12 pontas de couro, nelas se colocavam ou ossos ou pedaços de metal, para quando aquele chicote batesse, rasgasse a pele humana. Jesus foi chicoteado 40 vezes com esse chicote. O corpo de Jesus agora, amados, estava agora vertendo sangue. As marcas de Cristo em seu corpo, vertendo sangue. Eu louvo a Deus, foi por minha vida e pela tua. Jesus agora é levado. Jesus, amado, está levando uma cruz que não é sua. Não tinha cruz preparada para Jesus. A cruz era de Barrabás. Porque preferiram soltar um homicida e crucificar o nosso Senhor. Jesus, como eu já falei para vocês, debilitado, já perdendo muito sangue, tendo calafrios, acredito, de tanto sofrimento. Na via sacra, Jesus cai uma primeira vez, ele é levantado, colocado de novo a cruz em seus ombros. Jesus caminha, cai. Porque as marcas de Cristo tinham que ser vistas por nós hoje. Por fim, coloca-se um homem para levar a cruz de Jesus. Mas a cruz não era de Jesus, a cruz era nossa. Levam Jesus lá para o Gólgota, o lugar da caveira. Aquela haste é colocada no chão. Coloca-se uma das mãos de nosso Cristo Jesus naquela haste. O soldado romano vai com um cravo, crava nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2,
3 ou quantas vezes não sabemos, até aquele cravo transpassar e grudar por completo. A mesma coisa com o braço direito do nosso Senhor Jesus Cristo. Juntaram os pés do nosso Mestre e cravaram. Levantaram nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo foi levantado, assim como aquela serpente foi levantada naquela haste, porque agora o nosso Cristo Jesus, amados, Ele resolveu fazer algo tão maravilhoso para cumprir tão somente com o propósito do nosso Deus, porque lá no livro de João, capítulo 3, versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho, amado Jesus, para morrer por nós. Cristo foi levantado, exposto, o corpo vituperado, ele estava enfraquecido. As pessoas passavam, as pessoas olhavam, as pessoas ridicularizavam, as pessoas zombavam do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi fácil para Jesus. O Deus Todo-Poderoso, o maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Leão de Judá, se esvair de si mesmo, descer para a terra e se fazer forma de carne de pecado por nós. Jesus se tornou maldito por nós. Jesus foi levantado em forma de carne de pecado por nós. E nós ainda temos coragem de não adorar este Deus maravilhoso. Nós ainda temos coragem de não subir à casa do nosso Deus para honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e bendizer esse nome bendito. Temos essa coragem, irmãos, de recusar o nosso Messias pelas nossas ações. Isso nós temos essa coragem. Misericórdia de nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não estamos entendendo as marcas que Ele deixou por nós. Damos as costas pelo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Tudo é mais importante. Deixamos de adorar, de colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Esquecemos das marcas que Cristo deixou por nós. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se olharmos para Cristo encontramos salvação. Está lá o nosso Cristo. A palavra do nosso Deus diz que houve o silêncio e trevas. A própria natureza silenciou. A própria natureza silenciou, o sol escureceu, porque o nosso Deus estava sendo crucificado. Mas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo diante de toda aquela situação, amados, tudo doía ali naquela situação ao qual ele estava passando. 3 horas terríveis de angústia. Respirar doía, porque o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo lá em cima, no alto, para respirar, amados, ele tinha que fazer forças, porque o corpo, amados, a tendência de um crucificado morrer
é por asfixia, falta ar nos pulmões, porque o corpo fica preso, o peso do corpo fica deitado para frente, então os pulmões ficam comprimidos, e para respirar tem que se fazer forças com as suas mãos e com os seus pés, para se erguer numa postura reta, para respirar e depois voltar para a posição. Jesus Cristo agora tinha que fazer forças, os cravos doíam dos seus pés, das suas mãos, mas Ele estava respirando por mim, por você, porque Ele não desistiu. Respirado aí, Ele respirava, encostava as suas costas ali naquele madeiro, doía porque estava dilacerado as suas costas. E Ele passou vários tempos dessa forma. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Chegou o momento da vitória do nosso Cristo, chegou o momento do plano de Deus, da redenção da humanidade, se tornar ali, de todas as maneiras, fiel àquilo que Deus havia projetado para a vida de Jesus Cristo como Deus, homem. Jesus agora entrega o seu espírito, dá um brado e morre. Mas o que eu acho lindo do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele tem uma autoridade sobrenatural sobre a face da terra. A Bíblia diz, amados, que naquele exato momento ao qual Jesus Cristo entrega a sua vida ao Pai, naquele exato momento há um grande terremoto, naqueles cemitérios onde havia pessoas que haviam morrido crendo que o Messias viria, esses ressuscitaram e entraram pelas portas de Jerusalém vivos. Nesse exato momento, lá no templo, aonde havia a separação do santo lugar, do santíssimo lugar, havia um véu enorme. Esse véu se rompeu, se rasgou do alto a baixo, para que todos soubessem que não foi algo humano, mas foi algo divino. Se rasgou aquele véu. Jesus Cristo havia acabado a separação entre mim e o meu Deus. A morte de Cristo, amados, nos deu liberdade de conversar com o nosso Deus. A morte de Cristo me aproximou de Deus. Agora eu estou livre da lei do pecado. Agora eu posso adorar em espírito e em verdade o Senhor Jesus Cristo. Agora eu posso glorificar a Deus. Eu posso glorificar o Espírito Santo de Deus. Na cruz o pecado foi julgado. A maldição que seria minha e que seria tua foi assumida pelo nosso Cristo. A justiça de Deus agora foi manifesta na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque toda a ira de Deus contra a humanidade estava sobre a vida de Jesus. Não era mais necessário, amados, matar um animal para ser coberto o pecado do homem. Não era mais necessário esses sacrifícios, porque o sacrifício pascual foi feito por Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo, amados, nos deu total liberdade. E por isso nós estamos aqui na casa do Senhor. É por isso, amados, que eu e você temos liberdade. É por isso, amados, que eu e você temos que carregar as marcas de Cristo. É por isso, amados, que nós temos que ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação é um dom gratuito que Deus nos deu através de Cristo Jesus Cristo. Não foi algo merecido. Eu e você não merecíamos ser salvos. Mas louvemos ao nosso Deus, que é um Deus, amados, que participa da nossa vida, que é perto de nós.
no alto sublime trono de Deus, quando Adão e Eva pecaram, já havia o propósito, muito antes da queda do homem, já havia o propósito que Deus iria se aproximar de nós, através da morte de Cristo. Não nos esquecemos, amada igreja, das marcas de Cristo em nossas vidas. Porque muitas vezes, amados, nós duvidamos daquilo que o Senhor Jesus Cristo pode fazer. Nós duvidamos que servimos um Deus que é vivo, que Ele não está morto. Jesus Cristo esteve naquele madeiro, mas Ele não está mais. Jesus Cristo, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, miseráveis seríamos. Porque em que nós poderíamos crer? Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, amados. E o que eu acho mais lindo e mais magnífico, amados, é que Jesus começou a aparecer a seus discípulos. A Bíblia diz que estava 10 dos seus discípulos reunidos de portas fechadas. E Jesus Cristo, amados, se materializa ali. Jesus não abriu nenhuma porta, Jesus não abriu nenhuma janela. Jesus Cristo apareceu no meio da sala, amados. Aleluia. Eita, que agonia, que medo. Jesus morto, agora ressuscitado. É uma alma. Mas o que eu louvo a Deus é que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo não depende de matéria. Ele criou a matéria. Glória a Deus. A prova é que Ele entrou, amados, ali, se materializou. Ele podia ter passado pela porta, Ele podia ter feito qualquer coisa, porque Ele tem domínio sobre todas essas coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Você tem ideia do poder que o Jesus Cristo tem? Você tem ideia agora que Ele está se apresentando a seus discípulos ressurreto? Mas havia um dos seus discípulos, porque não tinha visto, não estava acreditando. Tomé, nós vimos ao Senhor Jesus. Ah, não, eu não acredito. Eu só acredito se tocar nos seus cravos e tocar no seu lado. Ele queria ver as marcas do sofrimento de Cristo. Ele queria tocar para saber se de fato era Cristo. Porque nós sabemos que Jesus Cristo, quando estava lá, amados, que Ele havia entregado a sua vida, que Ele tinha morrido, já estava se aproximando 6 horas da noite, e os judeus não poderiam deixar aqueles corpos expostos, e foi dada uma ordem de quebrar as pernas daqueles bandidos, os ladrões que estavam à esquerda e à direita de Jesus Cristo. Mas eles perceberam que Jesus Cristo já estava praticamente morto. Mas o centurião disse: vai agora com uma lança e perfure o seu lado. E a Bíblia diz que saiu água e sangue do lado de Jesus. Mas Tomé queria ver isso, amados. Eu só acredito se eu ver, eu acredito se eu tocar. Quantos de nós não estamos crendo porque não estamos vendo? Quantos de nós, amados, temos a promessa de que Deus vai fazer, mas não estamos crendo porque não estamos tocando e nem vendo? Acaso a fé não é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam? Tenha fé, acredite. Deus não é homem que minta e nem se arrependa. Ele é o Deus que cumpre com suas promessas. Ele não é eu e você.
que mentimos muitas vezes para fazer um suposto bem. A mulher se arruma todinha, está bem bonita, aí olha para mim assim, diz: olha como eu estou bonita, mas eu não gostei daquela roupa. O que é que eu vou dizer para ela? Tu estás linda e maravilhosa, mas não está o meu. Mas Jesus não tem isso, meio termo, amados. Jesus é sim, sim ou não, não. Não existe meio termo. Não existe essa, amados, de estar em cima do muro. Porque tem muitos crentes, amados, que estão andando em cima do muro há muito tempo. E o Espírito Santo de Deus assim: desça do muro, menino rebelde. Desça do muro, menino rebelde. Desça do muro, menino rebelde. Mas aí o menino rebelde percebe que só o Espírito Santo chama. E o menino rebelde que está em cima do muro olha para o lado esquerdo e vê que Satanás nada faz para incentivá-lo a descer do muro. E o menino rebelde pergunta: por que você não me manda descer? Sabe qual é a resposta? Satanás disse assim: o muro é meu. Tem muito crente, andando em cima do muro e não sabe que o muro é do diabo, esquecendo-se da marca do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é necessário para que você creia que Jesus morreu por ti, o que você quer que o Senhor revele para você, o que você quer que aconteça para que você creia que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, o que você quer para que os seus olhos se abram espiritualmente e você entenda e compreenda que Ele é o Senhor da tua vida. O que você quer nesta noite? Quer tocar nas marcas de Cristo Jesus? Pede a Ele o encontro, que Ele vai até a ti. Quer crer, irmão? Quer que Ele se revele para você? Ele se revela porque Ele é Deus e Ele te ama. Mas não pense que é da sua maneira, porque Tomé passou vergonha. Jesus Cristo mais uma vez se apresentou aos seus discípulos. E quem é que estava lá nesta noite? Tomé. Mais uma vez aquele alvoroço dos seus discípulos, e Jesus disse: vem cá, Tomé, eu vim me revelar a você, Tomé. Vem cá, Tomé, toca aqui. Toque, Tomé, nas minhas marcas. Toque, Tomé, no meu lado. Veja, Tomé, que eu morri por ti, Tomé. Veja, Tomé, que você tem que crer, Tomé. Veja, Tomé. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele é um Deus, amados, que está nos altos céus. Porque a palavra do nosso Deus diz que quem subiu, quer dizer, quem desceu e subiu foi quem? Jesus Cristo. Não tem ninguém no lado direito de Deus a não ser Jesus, que desceu e subiu. O céu é inacessível. O céu de Deus é inacessível aos homens. Mas quando eu e você fechar os olhos aqui na terra, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um lugar, nós temos o seio de Abraão, nós temos o nosso céu, amados. Fechando os olhos aqui na terra, abriremos diretamente na glória com Cristo Jesus Cristo. Estaremos na presença de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele mesmo disse que quando Ele estava ascendendo aos céus, Ele mesmo falou, amados, o anjo disse que Jesus voltaria. E Jesus disse que iria preparar moradas para que nós estejamos com Ele.
Então que nesta noite, amada igreja, nós entendamos e compreendamos que murmurar e desconfiar daquilo que Deus tem prometido, isso leva prejuízo espiritual para as nossas vidas. Que não seja necessário que eu e você peçamos um encontro real com Cristo para poder crer nele. Que não seja necessário você fazer uma prova de Deus. Mas deixa eu te dizer, se é para aumentar a tua fé, faz. Que você verá que o Senhor se apresentará a ti. Mas não espere a apresentação, porque Ele tem várias maneiras de se apresentar. Adão e Eva escutavam e conversavam com Deus no jardim do Éden. Abraão conversava com o anjo do Senhor. Jacó viu os céus abertos para se converter. O profeta Isaías teve aquela revelação, aquela visão tremenda. Josué, para saber se de fato era o próprio Senhor Jesus que estava falando com ele, o anjo do Senhor, ele faz prova com Deus. Se és tu de fato, eu vou colocar aqui esse algodão. Se amanhecer orvalho ao redor do algodão, e o algodão estiver seco, eu sei que é o Senhor que fala comigo. No dia seguinte, ele faz outra prova, ele diz: agora, se eis de fato que o Senhor fala comigo, que o orvalho não molhe o chão, mas que a lã esteja molhada. Às vezes, é necessário que perguntemos ao Senhor se de fato Ele está conosco. Porque, amados, muitas vezes o Senhor tem nos colocado em uma situação que nós chamamos de cantinho da disciplina. Sabe o que é o cantinho da disciplina? A psicologia aí diz que o cantinho da disciplina segue da seguinte forma: quando é uma criança, você coloca uma cadeirinha e diz assim: a criança errou, aí você leva aquela criancinha para aquele lugar e diz assim: olha, fique aí no cantinho da disciplina, fique 1 minuto, porque passar disso a criança já não fica mais. Para a criança entender que ela está sendo disciplinada. Às vezes o Senhor nos trata semelhante às crianças. Ele diz assim: fique no cantinho da disciplina para que você aprenda a me ouvir. Fique no cantinho da disciplina para que você aprenda a não murmurar. Fique no cantinho da disciplina para que você creia que eu sou na tua vida. E no canto da disciplina o que é que tem? Silêncio. TV é desligada, celular é tirado. Tudo que vai fazer com que você fique confortável lhe será tirado. Cantinho da disciplina, às vezes, perde o emprego. Cantinho da disciplina, às vezes, você não tem condição de pagar as suas contas. O seu CPF vai lá para aquele negócio que eu esqueci o nome, para o SPC. Cantinho da disciplina, amados, passa por isso, o filho adoece, é luta constante, e você não está entendendo o que Deus está falando com você. Porque você tem esquecido das marcas de Cristo na tua vida. Cristo é tudo para as nossas vidas. Se você não tem colocado Cristo de primazia na sua vida, eu sinto muito, a sua vida não vai melhorar. Se você não tem crido que esse Cristo, que Jesus, que morreu por mim, por você, não der autoridade para que Ele haja em sua vida, amado, sinto muito, você ainda vai marchar no deserto, lugar de silêncio, rasgar a boca no pó e o Senhor não te responderá, porque você precisa aprender um pouquinho mais.
Ele me abandonou. Não, o Senhor não abandona ninguém. Nós é que abandonamos o Senhor, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor tão somente fica silencioso para testar o que está em seu coração. Porque você não pensa, você pensa que o Senhor não quer testar o que está em seu coração? O que está em primeiro lugar na tua vida? Se Ele tirar, o que vai ser de ti? É tua conta na Suíça? Ou no Bradesco? Ou no Santander com 500 mil reais? E se o Senhor tirar isso, quem será ti diante dele? Eu louvo a Deus, amados, pelo sacrifício que foi feito pelo nosso Deus, pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por ti. Eu louvo a Deus porque com todo esse sacrifício, hoje Ele não nos abandonou, mas deixou o Espírito Santo que habita em mim e em ti. E o que eu acho mais fantástico é que agora o Espírito Santo, amados, eu não preciso mais buscá-lo em um templo. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em ti. O Espírito Santo de Deus agora fala contigo. Muitas vezes é que você não dá ouvido. O Espírito Santo de Deus intercede por ti até com gemidos inexprimíveis. Aí você pensa que é tudo de graça. Só a única coisa que chegou nas tuas mãos de graça, sabe o que foi? A própria graça de Deus, que é a salvação. O resto, meu irmão, você tem que conquistar. E sabe como o crente conquista? As conquistas dos crentes, sabe como é que ela vem? De joelhos, no jejum e na oração. E correr, porque houve um tempo que o Espírito Santo ficava continuamente se apresentando a ti e você negando Ele. Quantas foram as vezes que eu entrava num templo evangélico, eu não era crente, dizia que eu nunca ia ser crente. Quantas vezes eu ouvia a mensagem, chorava, levantava a mão, mas até então o mundo ainda me prendia. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se apresentou a mim, amados. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor falou comigo, meu coração se derreteu, e eu o aceitei como muito suficiente Salvador da minha vida. E hoje, amados, eu louvo a Deus, porque eu tenho orado tantos anos, amados, dizendo: Senhor, eu não quero estar preso a nada sobre a face da terra. E hoje eu posso deitar no travesseiro e dormir em paz, porque nada me prende aqui, irmãos. Não é conta em banco. Porque até então, amados, eu dizia assim: Senhor, não deixe eu morrer, eu cuidar da minha família. Mas hoje, amados, eu entendo diferente. Eu digo: Jesus, se tu quiser me recolher, me leva, que eu vou feliz. Porque nem a minha família, amados, me prende mais sobre essa face da terra. Porque eu sei, amados, que o Senhor cuidará da minha família. Que você pense assim, que não é ter, possuir, comprar, construir, que vai te enriquecer espiritualmente. O que vai te enriquecer espiritualmente é lembrar das marcas de Cristo, é lembrar do que Jesus fez por ti, e que você o adore em espírito e em verdade. E eu louvo a Deus e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Você foi edificado nessa noite? Amém?